Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí duas diferenças básicas que a gente encontra aí em instalações de fibra óptica, tá? Em algumas residências nós temos somente a ONU ou ONT, tá? E em algumas residências você tem aí a ONU, né, da operadora, mais um roteador que também é entregue pela operadora, tá? E já aqui no canal e alguns vídeos, é muito comum os inscritos aí, vocês inscritos, deixarem algumas dúvidas relacionadas a isso. E recentemente teve uma pergunta, né, de um inscrito que ele perguntou por que algumas operadoras optam por usar somente a ONU ou ONT, né, dependendo aí da nomenclatura que o provedor, a operadora use, e por que outras optam aí por usar a ONU, né, mais um roteador. Por exemplo, um roteador AD-Link, Intelbras, TP-Link, enfim, isso daí vai variar de acordo com o projeto aí e o investimento que o provedor quer fazer, tá bom? Nós vamos ver aqui nesse vídeo justamente as diferenças, como que a rede se comporta, tá? E o que é que justifica, né, o seu provedor aí usar esses dois tipos de equipamento ou somente um tipo de equipamento, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo, galera, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, tá? A gente chegou a 10 mil inscritos essa semana, eu vou estar trazendo muito mais vídeos a partir de agora, tá? Então eu peço que você se inscreva, já compartilhe esse vídeo, curte ele, deixa seu comentário aqui, tá? Que isso ajuda muito aí pra gente estar trazendo aí toda semana vídeos novos, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar por que algumas operadoras ou provedores aí, né, que entregam, no caso de fibra óptica, muitas vezes só uma ONU com Wi-Fi ou em algumas situações, né, ou em algumas outras situações, né, que acontecem, entregam um ONU sem Wi-Fi mais roteador, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, se vocês usam aí fibra óptica, tá, que é a maioria dos casos hoje em dia, não é todo mundo, né, que usa fibra óptica. As operadoras e provedores não conseguiram, né, cabear ainda 100% do Brasil, digamos assim, até porque em alguns pontos é inviável. Geralmente, para você ter uma conexão de fibra óptica, você tem que ter postes aí, né, em uma distância ali determinada para que o cabeamento seja feito. Então, em algumas regiões, principalmente regiões aí rurais, não é tão viável chegar com fibra, tá? E continua o tradicional rádio, tá bom? Mas, ó, se você usa fibra, como está descrito aí no conteúdo, né, certamente você possui um modem barra roteador, tá? Que é responsável por distribuir IP, por distribuir Wi-Fi, tá? E geralmente esse equipamento ele foi entregue pela operadora. Ele está incomodado, tá? Para você, ou seja, digamos que ele está alugado para você enquanto você for cliente aí do seu provedor da sua operadora, tá bom? Em alguns casos, ó, você terá apenas um equipamento, no caso a famosa ONU ou ONT que já entrega Wi-Fi para você, tá? Já em outros casos, como eu citei, podem ser dois. Que aí você vai ter a ONU ou ONT do mesmo jeito, só que geralmente ela não tem Wi-Fi. E você vai ter um roteador, que aí já no caso não é ONU nem ONT, é um roteador mesmo, tradicional roteador, para fazer a distribuição aí de sinal Wi-Fi, para fazer a distribuição do IP, né, com servidor DHCP e tudo mais, tá bom? E nesse vídeo a gente vai analisar por que isso acontece. Então vejam só, aqui eu já tenho de primeira aqui uma instalação que ela é muito tradicional, é muito comum aí para provedores que usam fibra óptica. É uma instalação onde eu tenho somente a ONU ou em algumas situações também é chamada de ONT, tá bom? Então vejam aqui, ó. Primeiramente, pessoal, qual a principal função de qualquer ONU, qualquer ONT em uma rede fibra, tá? Ele é o equipamento responsável por receber o cabo de fibra, que a gente chama de cabo drop, tá? E nesse cabo, pessoal, chega luz, tá? Chega pulsos luminosos. Tem o cabo drop, né? O técnico puxa o cabo aí para sua casa, faz o conector, monta o conector de campo. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como que monta esses conectores, vocês podem procurar também, tá aí na playlist Telecom. E para que serve a ONU? Eu chego com a fibra óptica na residência, faço o conector e plugo o conector nessa ONU ou ONT, tá? Ele é o equipamento, pessoal, responsável por converter os sinais luminosos, ou seja, o sinal de luz que vem na fibra óptica, para pulsos elétricos, que é o sinal que o seu roteador conhece, que a sua TV conhece, que o seu notebook conhece, e por aí vai. Todo e qualquer equipamento ali que você conecte via cabo nas portas LANs
da ONU, ela reconhece sinal, pulsos elétricos, digamos assim, diferente da luz que chega na fibra óptica. Então a principal função da ONU aqui é converter aí o sinal óptico para o sinal elétrico, digamos assim, tá? Em alguns casos, pessoal, é muito comum você ter a ONU já com Wi-Fi integrado, então você não precisa ter um segundo roteador. Essa ONU aqui, como vocês podem ver, ó, ela tem um servidor DHCP ativo, tá aqui o gateway dela, né? Seria o IP dela, como se fosse um roteador normal, e ela tem um servidor DHCP ativo, tá? Ou seja, os equipamentos vão se conectar a ela via cabo ou via Wi-Fi, e vão fazer requisições de IP e vão receber esse IP privado, esse IP da rede local, que vai fazer com que eles naveguem aí na internet, digamos assim. Então esse tipo de ONU aqui, pessoal, ele faz esses dois papéis. Tanto o papel de conversão de sinal, que para mim é o principal, tá? Conversão de luz para pulsos elétricos, quanto também a conexão, a interface com os equipamentos em si. Então ela faz a função de roteador também, tá bom? Só que tem algumas limitações, porque geralmente como esse equipamento fica sob gerência do provedor, sob a administração do provedor, ele tem a função de roteador, mas você não consegue fazer, por exemplo, redirecionamento de portas, mudar o nome da rede Wi-Fi, escolher a senha da rede Wi-Fi, tá? Não porque seja impossível no equipamento, e sim porque o seu provedor administra ele dessa forma, tá? Então alguns provedores trabalham desse jeito aí, algumas operadoras, tá? Então, pessoal, aqui a ONU dessa forma aqui, ela já tem aí a função de conversão, como eu citei, e a função de roteador. Naturalmente, dessa forma aqui, a ONU ela pode ter maior processamento, porque ela está fazendo várias atividades diferentes, tá? Maior consumo de memória e, naturalmente, aquecer até um pouco mais, tá bom? Então, é muito por conta disso que as operadoras também utilizam aqui, ó, essa segunda arquitetura, que é uma ONU mais roteador, na mesma instalação. Então, veja o seguinte, ó, a gente continua aqui com uma ONU, tá? Com o mesmo papel da ONU anterior, só que ela fica, pessoal, geralmente em modo bridge, ou seja, em modo ponte. A única função e principal dela nesse cenário aqui é receber o cabo drop aqui, ó, fibra óptica, ou seja, receber um sinal de luz, converter aí para pulsos elétricos, tá? E no caso repassar aí para o roteador, né? Ela até tem o gateway aqui, só que esse gateway ele fica inativo, porque ela está em modo bridge, né? Quem vai gerenciar a rede aqui, ó, é o roteador. Tá? Então você tem a fibra chegando na ONU, principal função da ONU nesse cenário aqui, converter luz para pulsos elétricos, né? E via cabo de rede, cabo UTP, que é um cabo metálico para trançado, né? Vai mandar sinal aqui, ó, pro roteador, tá? Só que já manda o sinal aí, pulsos elétricos, tá bom? Por sua vez, pessoal, o roteador ele vai autenticar o cliente. Se a ONU está em modo bridge, esse roteador ele fica responsável por fazer a autenticação do cliente, ou seja, a interface, a conexão dele com o operador e com a internet. Geralmente a gente usa o tradicional PVPoE, tá bom? Onde aqui, ó, vocês podem ver que o servidor DHCP agora é ativo no roteador e naturalmente ele vai distribuir a conexão via Wi-Fi para os equipamentos, tá? Ou via cabeado. Então nesse cenário aqui você divide as tarefas, digamos assim, aí da rede. A ONU ela faz essa conversão de sinal que a gente já citou, conversão de sinal aí, né, de luz para pulsos elétricos e vice-versa, tá? Só que ela não libera DHCP, não libera Wi-Fi, tá? E naturalmente não faz esse roteamento que o roteador faz. Ela já joga tudo isso daí para o roteador. Então a ONU faz conversão e o roteador concentra todas as conexões aí dos equipamentos que estão aí na rede local, tá? Seja via cabo ou via Wi-Fi. Então naturalmente você divide. A ONU ela vai ter, digamos assim, vai ter um processamento menor, tá? Vai consumir aí menos memória, tá bom? E o roteador por sua vez também, né? Em vista que ele vai ficar com a função aí de roteamento, né, de distribuir Wi-Fi e não vai precisar fazer conversão aí de luz para pulsos elétricos e vice-versa. Tá bom, pessoal? Então essas foram basicamente as diferenças aí de quando você tem somente a ONU ou a ONT na sua casa ou quando você tem a ONU e roteador, tá? Geralmente quem faz essa escolha aí é o seu provedor. Tá bom, galera? Lembrando que você pode ter mais equipamentos aí, depende da sua vontade e necessidade, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida aí, já joga aí nos comentários, tá? Que a gente vai estar verificando assim que possível, tá certo? E eu vou lançar um quadro novo aqui no canal, que eu postei até nos shorts aí, que eu vou pegar algumas perguntas aí, naturalmente não tem como pegar todas, né? Mas eu vou pegar algumas perguntas aí dos comentários e começar a criar vídeos com elas. Ou seja, eu vou pegar seu nome, botar sua pergunta aqui na tela e a gente vai responder ela em forma de vídeo, tá bom, pessoal? Até a próxima!